Bem-vindos ao podcast Realiza-te. Eu hoje tenho o gosto de ter aqui um convidado muito especial. Ele chama-se Norberto Bernardes, ele é empreendedor na área do imobiliário e hoje vamos falar aqui um pouco sobre os desafios do empreendedor, aqui a jornada do empreendedorismo. Olá, Norberto, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, eu é que agradeço o convite e é sempre um prazer estar aqui na tua presença. Muito bem. Vamos falar aqui um pouco sobre o empreendedorismo. Eu sei que tu estás ligado ao imobiliário há muitos anos. Sim. E que tens, no fundo, alguns anos de empreender. Já representaste algumas empresas. Diz-me uma coisa, para ti, isto é uma pergunta que qualquer pessoa, quando começa ou que tem a ideia de criar o seu próprio negócio, tem alguns medos, tem alguns receios, não é? O que é para ti ser empreendedor? Bom, ser empreendedor basicamente é a busca de uma liberdade. Ok. Isso foi para mim o mote maior de querer empreender, de querer trabalhar de mim para os outros, mas principalmente de mim para mim. E a liberdade é muito abrangente e há vários tipos de liberdade. Eu continuo em busca de pelo menos 3 tipos de liberdade. Uns já atingi mais do que outros, mas para mim é crucial a liberdade de tempo, a liberdade geográfica e a liberdade financeira. Ou seja, tu, através do empreendedorismo, ou seja, da criação do teu próprio negócio ou do teu projeto, tu tens a possibilidade de trabalhar essas 3 liberdades que tu defines, essas 3 liberdades. Portanto, liberdade de tempo, liberdade geográfica e liberdade financeira. A pergunta que eu te faço é, quando é que tu começaste a empreender? Que idade é que tinhas? Olha, eu ainda estava a estudar, portanto eu tinha 20 anos, 21 anos. Foi há bocadinho? Foi há bocadinho, já foi há pelo menos 20 anos atrás. E já nessa altura vinha o bichinho, portanto... A pergunta que eu te faço é, tu estudaste e assim que terminaste os teus estudos, começaste logo a... Fiz o percurso académico normal e eu estava na universidade ainda quando comecei a empreender, quando comecei a ter negócios próprios. E apesar do curso que não me estava totalmente a satisfazer, a minha veia sempre foi empreendedora e querer fazer algo por mim e não estar limitado por algumas regras que possam haver dentro de outras instituições. Ok. Tu achaste que aquilo que tu pretendias para a tua vida não encontravas naquilo que era a dita profissão. Correto. Isto é uma pergunta curiosa e eu tenho feito esta introspeção várias vezes e tenho falado com várias pessoas sobre isto, que é o que é que tu achas que vai acontecer à profissão propriamente dita? Achas que este modelo vai se manter? Achas que vai haver alterações naquilo que é o emprego? Cada vez mais se vê alterações, nomeadamente com esta pandemia que agora terminou, não sei se terminou, se existiu, pelo menos enfim, não é? Temos mais liberdade neste momento. Pronto, logo aí vem modificar um bocadinho a maneira de trabalhar, não é? Esta situação do teletrabalho é uma coisa que para mim é perfeitamente banal e já o faço há muito tempo, não é? Eu trabalhar a partir de casa não é nada de novo para mim. Para muita gente foi algo de novo, porquê? Porque estão estereotipados numa maneira, numa tradição profissional que já vem dos antepassados e que lhes ensinaram, no fundo, a ser o mesmo. O horário 8-5, 9-6... Exatamente. Para mim é inconcebível, por exemplo, estar num trabalho, num emprego e ter de almoçar da 1 às 2 da tarde, quer tenha fome ou não tenha fome. Tens de almoçar naquela hora, porque é a hora que está estipulada para ti. Portanto, isso para mim é inconcebível, não é? Eu gosto de cumprir horários, no sentido de se marquei com alguém, chego antes da hora marcada. Mas detesto cumprir horários de trabalhas 8 horas por dia, das 9 às 5, tens uma hora de almoço. Muitas das vezes não consegues ir à casa de banho. Isso para mim a liberdade aí é comprometida. A tal liberdade. Ou seja, tendencialmente, eu também sou empreendedor, tenho várias valências, né? Não só escritor, como formador, como sessão privada, sou também investidor, portanto tenho várias valências naquilo que faço. No fundo, procuro ter várias experiências porque eu considero que a liberdade está muito associada ao empreendedorismo. Claro que sim. Estão de mão dada. Aquilo que muitas vezes acontece... Eu lembro perfeitamente quando comecei quando me libertei daquilo que era o horário, né? Do vencimento ao final do mês, quando comecei a ser empreendedor, eu lembro perfeitamente que, em vez de liberdade, eu comecei logo com libertinagem, que era agora posso tudo. E esqueci-me que durante os primeiros 2-3 meses estive demasiado livre para estar focado naquilo que era suposto fazer e ao fim de 3 meses não tinha vencimento e começou os medos a vir ao de cima. Isso aconteceu contigo ou tu preparaste-te antes
de começar a tua jornada de empreendedor? Isso acontece sempre, os medos vão sempre acontecer, mesmo que sejas empreendedor há 20 ou 30 anos, há sempre medos porque há sempre desafios novos diários, não é? Mal seria se não fosse, porque uma pessoa que trabalha 30 anos no mesmo sítio a fazer a mesma coisa, não é, que já está automatizado, isso é que não dá gozo nenhum, não é? Agora, haver desafios é realmente importante. Agora, há muitos medos, claro que sim, há muitos medos, e essa situação da liberdade que eu falava é um bocado de libertinagem também que depois ficas um pouco desorientado. Ou seja, a liberdade obedece aqui também a uma estrutura. Claro que sim. Eu comecei a perceber depois, ao longo da minha experiência comigo próprio, depois na experiência a trabalhar com outras pessoas, trabalho com muitos empreendedores, em sessão individual, e uma das coisas que eu comecei a perceber é que a liberdade tem um anexo que nem sempre é perceptível, que se chama responsabilidade. Ou seja, eu, para ser livre, tenho que ser responsável pelo meu tempo, a forma como eu decido utilizá-lo, a produtividade que eu lhes dou. Nós temos aqui uma tendência de achar que trabalhar muito é trabalhar bem. E eu fui percebendo ao longo do processo, não só pela experiência, como por muitas leituras e muitos cursos que fui fazendo ao longo do caminho, e aplicando esses princípios na minha vida, comecei a perceber que trabalhar de forma produtiva permite depois essa liberdade. Tu percebeste isso por ti? Tiveste algum tipo de acompanhamento? Não, percebi por mim porque cheguei a um certo ponto em que percebi que estava a estar mais ocupado do que produtivo. E estar ocupado é totalmente diferente de estar produtivo. Tu podes estar ocupado o dia inteiro, não é? Nomeadamente hoje em dia com muita informação que existe, as redes sociais, parece que estás sempre ocupado, não é? Vais meter um post no Facebook, por exemplo, mas dás por ti antes do post a estar 20 minutos e passou 20 minutos a fazer scroll down e ver publicações. O tempo. Ou seja, não estás produtivo, estás ocupado. Exatamente. Portanto, não me choca nada a ideia, e é isso que eu tenho tentado fazer também, inclusivamente este ano 2022, e é o que eu quero implementar cada vez mais, trabalhar metade do dia, outra metade do dia trabalhar na minha saúde física e mental. Okay. E outra metade do dia trabalhar na minha parte profissional. No fundo, as 4 horas por semana, não é? Exatamente. 4 horas por semana, 4 horas por dia. Exatamente. Portanto, as 4 horas por dia chega perfeitamente para quem é empreendedor, se tiver as coisas alinhadas, ok? Porque ser empreendedor não é só trabalhar no teu negócio. Tens de trabalhar em ti, tens de trabalhar na tua mente. Tem de ser de dentro para fora, portanto, senão não vai funcionar. Muitos empreendedores, muitos donos de empresas, muitos freelancers independentes têm muitas vezes este desafio de encontrar o alinhamento do ciclo, o ciclo de descanso e o ciclo de foco. E isto fica desajustado. Tu, quando começas o teu próprio negócio, trabalhas 12 horas por dia, 12, 13. E produzes pouco. Não é? E depois chegas a uma altura que começas a afinar um bocadinho a técnica e começas a ser mais produtivo no teu tempo. Aquilo que eu trabalho com muitas pessoas que têm o seu próprio negócio, pessoas que têm empresas, pessoas que começam a sua startup, o seu negócio, e uma das primeiras coisas que eu encontro como um problema é a questão financeira. Ou seja, aquilo que é o mindset de 30 dias, ou seja, eu estou formatado para receber ao fim de 30 dias. Eu lembro perfeitamente, quando comecei a empreender, quando comecei a fazer sessões de coaching individuais, privadas, eu não tinha clientes, né? Mas também não tinha ordenado. Os primeiros 3 meses estive na libertinagem e depois não entrou dinheiro. E eu comecei a questionar-me se eu ia conseguir. E percebi que há uma transformação de percepção da forma como a pessoa lida com o dinheiro. Isto aconteceu contigo? Tu tiveste desafios com esta questão ou tu preparaste a tua carteira, digamos, como uma almofada financeira para depois começares? Exatamente. É importante prepararmos essa almofada financeira, porque se não estamos de 6 a 12 meses confortáveis para trabalhar pro bono, digamos assim, sem receber criar aquele salário, tração, só que depois também tens de ter aquela ideia e aquele foco que o lucro é melhor do que salário. E eu sempre tive essa ideia. O lucro é melhor do que o salário, porque o salário, começas a trabalhar ao dia 1 deste mês, por exemplo, já sabes ao dia 30 ou 31 o que é que vais receber e para onde é que aquele dinheiro vai, não é? E o desafio do empreendedorismo é esse mesmo. É que lucro é melhor do que salário. Podes vir a ter muito mais dinheiro do que aquele salário que estavas habituado. Agora, é preciso fazer coisas diferentes e é preciso ter uma preparação diferente. Aquilo que eu encontro muitas vezes associado a este problema é a percepção de segurança. Ou seja, eu tenho um vencimento, estou seguro. Se eu não tiver um vencimento,
esta segurança financeira fica abalada e a minha autoconfiança, se não for estruturada, eu vou ter aqui um problema no processo. Eu, quando trabalho com os meus clientes neste sentido, neste âmbito do acompanhamento para a criação do projeto ou para a sustentação do seu negócio, ou para criar este ciclo de foco-descanso, muitas vezes o que eu encontro é esta necessidade de trabalhar antes, uma mudança de mindset, na questão de financeira, e infelizmente a literacia financeira não é algo que se ensina nos meios tradicionais, ou seja, tem que partir da pessoa procurar essa informação. Foi o que eu fiz, é o que a maior parte das pessoas da minha área fazem. Quase todos os colegas da minha área que nós falamos sobre isto chegamos à mesma conclusão. A literacia financeira é muito importante para o empreendedor e a preparação para aquilo que vai ser a almofada financeira de 6 meses a 12 meses, sem contar com ordenado. Para estar descansado, para poder fazer o seu trabalho, para poder acrescentar valor, para poder apresentar qualidade no seu serviço e depois isso vai ser pago mais à frente. E muitas vezes o que acontece é que a pessoa lança-se, mergulha aqui no próprio negócio, mergulha aqui no projeto, sem se preparar mentalmente, sem se preparar financeiramente, e o que normalmente acontece é quando começa a aparecer os primeiros problemas financeiros. Não é? Ele tem tendência de começar a pensar que tomou uma má decisão e volta a trabalhar. Já experimentou ser empreendedor, não resultou e ele começa a achar que isto não é para ele. Tu achas que é uma questão de não ser para a pessoa ou é uma questão dele não se preparou? Eu acho que é mais uma questão dele não se preparou. E quando se fala em preparação, fala sempre planificação. Qual é o teu plano para esse teu negócio? Okay? Não interessa qual é o negócio, se vai vender, se não vai vender, se vai funcionar. Vai funcionar desde que tu tenhas um plano e desde que tu estejas devidamente preparado. No entanto, sou sempre de acordo com a tal frase clichê, mais vale feito que perfeito. Quando estás muito tempo em preparação, vais ser uma pessoa a preparar-te a vida toda e nunca consegues... Nunca efetivas, não é? Nunca efetivas a coisa. Portanto, preparar sim, mas até um certo ponto. A partir daí, bota a funcionar e testar. No fundo, tu começas com um planeamento, com um protótipo funcional, como se faz em Silicon Valley, não é? Começas com um protótipo funcional, metes-o à prova e depois vais melhorar esse protótipo, não é? Ou seja, tens uma ideia de negócio, pode ser imobiliário, pode ser coaching, pode ser... são áreas que estão agora muito presentes no dia-a-dia. Depois da pandemia, o coaching começou também a aparecer ainda mais. Tu começas com um plano e depois no percurso vais percebendo o que falta. Claro. Tens que ter a meta, não é? Tens de ajustar sempre esse plano. Aquilo que eu tenho me apercebido é que é um recurso muito importante, o trabalhar a autoconfiança e o trabalhar aqui a questão, o vencimento. Ou seja, a pessoa tem que desmontar a questão do vencimento, a questão do ordenado fixo, e passar a gerir o dinheiro de uma outra forma. Ou seja, ele gera lucro, gera média, gera 6 meses de trabalho. No fundo, as empresas trabalham aos trimestres, não é? Primeiro trimestre, segundo trimestre. Ou seja, o cálculo é feito ao trimestre. Aliás, o próprio independente, eu tenho uma empresa, mas o independente, ele paga a segurança social trimestralmente. Portanto, ele pode faturar mal no mês e mal no segundo, mas o cálculo da segurança social será feito na média dos 3. Portanto, é este mindset que tem que ser trabalhado. Tu dirias que é mais fácil trabalhar a autoconfiança quando estás lá a implementar e efetivar o projeto ou quando estás a preparar? Quando estás a preparar é importante. Ok. E tens de perceber onde é que está o teu nível de autoconfiança. Porque se tu tens o sonho de ter um negócio, se tens o sonho de te lançar no mundo do empreendedorismo, mas se fores uma pessoa que não tens amor próprio, basta não teres amor próprio, não é? Estamos associados. A mim tudo me acontece de mal, só a mim é que isto me acontece, tive um furo no carro, no pneu do carro, tinha de ser, só a mim. Portanto, isso é falta de autoconfiança. E uma pessoa dessas já é difícil de ires minimamente preparado quando fará, se não fores preparado, não é? Quando trabalho estas questões com os meus clientes, eu tenho cuidado de perceber o ambiente dela. Imagina, uma pessoa cujos pais têm negócio, que vai montar um negócio, versus uma pessoa que os pais tiveram empregos e que ele vai montar o próprio negócio. Ambos têm a capacidade de criar o seu próprio negócio.
A diferença vai ser o timing de mudança de mindset. A pessoa cujos pais já tinha negócio, já tem nas suas crenças essa linguagem. É uma linguagem que vem de casa. Ou seja, mais rapidamente ela alinha este processo. Apesar dela ter sido treinada durante um período de tempo da vida para ser funcionária, ela já tem na sua estrutura esta linguagem. Porque depois o empreendedorismo tem uma linguagem própria. Uma linguagem financeira própria, uma linguagem de gestão de tempo própria, uma linguagem familiar própria, né? A forma como se lida no casal, como é definida a agenda, tudo mais. Esta pessoa tem mais probabilidade de efetivar mais rápido, a outra pessoa precisa de ser mais preparada. Não invalida que ela seja um excelente empresário ou um excelente empreendedor. Isto porquê? É um bocadinho como aquilo que acontecia na escola. Desculpem a expressão, aquele que era muito inteligente não tinha as melhores notas. O marrão, aquele que se dedicava mais, que tinha que trabalhar mais, é que tinha as melhores notas exatamente porque se esforçava. Às vezes acontece isso. A pessoa que já tem um know-how, já tem uma estrutura mais habilitada, digamos assim, porque já vem de casa essa linguagem empreendedora, depois acaba por ser mais relaxado, mais deixar a coisa menos preparada, menos planeada. A questão é uma questão de preparação, não só do mindset, mudar aqui o vencimento, a linguagem de vencimento de 30 dias, e passar para uma gestão de média, não é? E depois também perceber que a liberdade tem responsabilidade. Ou seja, e a responsabilidade aparece depois na autodisciplina, não é? A responsabilidade é a habilidade de responder. A gestão do tempo. Às vezes acontece, por exemplo, imagina-te, aconteça, tu estás na área imobiliária, fazer uma visita, estás num dia de folga e ao final da tarde vais fazer uma visita, não é? Ou seja, tu interrompes a tua... Pode acontecer. Não é? Tu interrompes a tua... Às vezes pode acontecer tu teres a manhã de folga e à tarde vais trabalhar. Sim. Para a maior parte das pessoas que não têm este treino de empreendedorismo, se ele não começar a trabalhar de manhã, depois do almoço já não trabalha. Portanto, já é um dia de folga, já é um dia perdido. E às vezes o empreendedor começa a trabalhar só à tarde. Eu, por exemplo, às vezes tenho sessões só à tarde. Eu, quando estou em cursos, com toda a formação, por exemplo, estou ali pelo menos uma semana antes que não faço sessões individuais, porque estou a preparar o evento, estou-me a preparar energeticamente, estou-me a preparar fisicamente, mentalmente, porque as pessoas que vão ao evento precisam que o formador esteja lá presente com a energia toda. Não é? No fundo, tu acreditas que aquilo que vai ser os próximos tempos será uma mudança de emprego para vamos ser todos prestadores de serviços? Não sei se vamos ser todos, mas há essa tendência sim. Por diversas situações, neste momento estamos na era da informação, na era da comunicação, as pessoas já perceberam isso. As redes sociais, quando surgiram, eram um meio de cuscovice, digamos assim. Hoje em dia é uma ferramenta poderosíssima de trabalho para um empreendedor. Essencial, diria eu. Essencial. Neste momento, se tens um negócio e não estás na internet, estás completamente fora do mundo, não é? Portanto, essa tendência, esta desmistificação do trabalhar a partir de casa, o trabalhar em teletrabalho, o reunires com alguém sem ser presencialmente, isto há 5 anos atrás era impossível, não é? Era pouco usual. Era muito pouco usual, portanto, e hoje em dia há cada vez mais essa abertura. E esta era da informação e da comunicação está tão acelerada que ou acompanhas, ou estás lá, ou estás na senda ou então vais-te perder. Okay. E claro, logicamente que... Para terminar, deixa-me fazer-te esta pergunta que eu acho que as pessoas lá em casa vão gostar de ouvir. Que sugestão tu davas para alguém que vai começar agora a empreender o seu projeto? Seja no marketing de rede, seja no imobiliário, seja na terapia, seja o que for. Que tipo de sugestão tu lhe davas para ele arrancar com maiores probabilidades de vencer nesse processo? Bom, a sugestão, primeiramente, é tentar perceber se realmente aquilo é para ele ou não. E outra sugestão maior, que eu não o fiz na altura, fiz mais tarde, que é arranja um mentor, arranja um ídolo, arranja alguém que já faça aquilo que tu pretendes fazer e vai buscar informação. Vai lá beber informação dessa pessoa. Boa dica. Vai lá. Muito bem. Norberto, obrigado por teres aceito este convite. Obrigado. Foi um gosto entrevistar-te e teríamos aqui assunto para muitos outros podcasts. Quem sabe vais voltar numa próxima. Obrigado. Obrigado, eu.